No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos dar sequência aqui à história de Saulo. Crianças, antes mesmo de lermos o texto bíblico, nós vamos fazer um desenho. Hoje, assim, eu acho que eu já tinha pedido algo parecido, mas hoje é um pouquinho diferente. Vocês vão desenhar a cruz da redenção, tá? Porque é um modelo, só de modelo. Você pode também dar uma mudadinha para a gente ver como fica. Mas por que nós vamos desenhar uma cruz, não é? Porque isso vai nos ajudar a entender a missão que Cristo deixou para a sua igreja. A cruz nos ajuda a lembrar disso. Então hoje vocês façam o desenho da cruz da redenção. Vamos ver como que fica. E por falar em desenho, meus irmãos, às vezes pode parecer um pouco infantil demais ou até inútil. Mas hoje de manhã o reverendo Mateus deu a dica do desenho e eu recebi por WhatsApp, logo depois do culto, um desenho que um garoto fez, só que ele está lá em Três Rios, Rio de Janeiro. Eles não têm condições de ir a uma igreja lá e assistem, e aí veio o desenho. Olha aqui o desenho do Davi, ele fez hoje. Então o Davi fez. Então perceba, meus irmãos, isso está sendo usado para a glória do Senhor pelos pais, inclusive para que as crianças cresçam no conhecimento do Senhor. Então, pais, ajudem aí as crianças e usem isso como trampolim para falar de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Antes mesmo de irmos à palavra, eu quero orar mais uma vez. Oremos. Senhor Deus, nós já confessamos os nossos pecados há pouco, mas é verdade que a nossa vida é imperfeita, somos ainda pecadores, num meio de pecadores, num mundo que vive em pecado. Por isso pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, olha para o nosso coração agora e tranquiliza o nosso coração, a nossa alma. Se há assuntos reverberando em nossa mente, em nosso coração, que esses assuntos desapareçam, que aplaque a ira, que aplaque a ansiedade, de tal forma que os nossos ouvidos estejam limpos para ouvir tão somente a Tua voz. E nós pedimos isso pela obra do Espírito Santo tão somente. E oramos confiados em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao texto bíblico, Atos, capítulo 9. Um texto um pouco mais longo. Acompanhe a leitura dessa história fantástica. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíam dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia
e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhes a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Até aqui a palavra do Senhor. Um texto um tanto quanto longo, riquíssimo em detalhes, então eu vou tentar ser o mais breve possível. E por isso eu já vou entrar logo para o texto. E, meus irmãos, olhando para esse texto, e desde a conversão do comecinho do capítulo, a gente pode olhar para esse texto e ter a tentação, talvez, de pregar um sermão olhando somente para Saulo e os efeitos da sua conversão. Por exemplo, poderia ser assim algo: Saulo mudou das trevas da morte para a luz da vida, de um convertido improvável para um instrumento escolhido do Senhor, de inimigo para irmão, de temido para companheiro, de destruidor de igrejas para plantador de igreja, de perseguidor para perseguido, de Satanás para Deus, e aí poderia ir seguindo várias coisas nesse sentido, e até aí ainda estaria adequado, porque são verdades, mas poderia aplicar esse conteúdo de forma equivocada. Por exemplo, se fosse um pastor coach, poderia assim: seja um Saulo e mude sua vida para melhor, de pobre para milionário, de fracassado para bem-sucedido, de tímido para extrovertido, e aí iria aplicando o texto, não é? Ou uma aplicação neopentecostal, poderoso: seja um Saulo e mude de medroso para corajoso, de amarrado para vencedor, de limitado para próspero, e outras tantas aplicações. Teria também uma certa aplicação ideologizada aos conceitos modernos, eu não vou me gastar muito, mas poderia ser assim: seja um Saulo, mude de opressor para libertador, de xenófobo para xenófilo, e aí usando uma série de termos desse tipo. Porém, meus irmãos, a Bíblia toda aponta para Jesus, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus e aponta para a sua obra. E como isso se aplica à vida dos crentes, de forma que a vida dos crentes glorifiquem a Deus. Então esse texto não é sobre Saulo. A grande tentação é ficar olhando para esse texto e cair na vida de Saulo. É obviamente que é a vida dele que está em questão aqui, a vida dele é a linha do contar a história, mas hoje eu quero que a gente tente ver pelo menos a vida, não de Saulo, mas a vida pela causa de Jesus. E a gente vai ver isso em 3 partes: o zelo com o nome de Jesus, o anúncio do nome de Jesus e o crescimento da igreja de Jesus. Então, acompanhe com a sua Bíblia, com o seu aplicativo, vamos observar. Dos versículos 10 a 19, nós temos o zelo com o nome de Jesus. E o texto começa falando de Ananias. Ananias, meus irmãos, é um homem biblicamente desconhecido. Só vai aparecer mais uma referência sobre ele do próprio apóstolo Paulo mais para frente falando dele. Mas a Bíblia não fala de Ananias, a não ser aqui neste assunto. Ele é biblicamente desconhecido, mas é conhecido de Jesus. Ananias morava em Damasco, provavelmente um judeu convertido, porque é um discípulo.
E a gente não pode esquecer que os primeiros cristãos, os primeiríssimos ali, eram judeus convertidos e eles viviam uma vida de judeu. Ainda havia alguma prática, eles iam para a sinagoga, eles faziam as suas orações aos horários, mas eles eram cristãos. Então aqui, esse é um discípulo provavelmente desse jeito. E o Senhor Jesus, numa visão, fala com Ananias. E aqui eu vou tentar não ficar tão preso aos detalhes, mas aqui é um detalhe importante, porque o Senhor Jesus fala com Ananias por uma visão, e não presencialmente. Saulo esteve com Jesus numa manifestação mais pessoal, aqui não. Veja, a presença pessoal de Jesus, com um chamamento pessoal de Jesus para uma missão, isso é uma das marcas para ser um apóstolo. Então, Ananias não está com esse requisito apostólico. Mas o Senhor Jesus fala com Ananias numa visão. E quais foram as reações de Ananias? Vamos olhar para isso. Primeiro, Ananias responde prontamente: eis-me aqui, Senhor. Prontamente. Igual Samuelzinho no passado, não é? Ananias também ouve atentamente o que o Senhor vai falar. O Senhor vai falar a ele sobre uma missão. Qual é a missão que Ananias vai receber? Ir ao encontro de Saulo de Tarso, na casa de Judas, conforme especificado, endereço exato, para impor as mãos sobre Saulo. E quando ele fizesse isso, Saulo recuperaria a visão. E como ele teria certeza de que isso estaria certo? Como isso ia se confirmar? 2 sinais confirmatórios. Primeiro, Ananias ia chegar lá e Saulo estaria orando. Gente, orar é coisa de crente. Ele não ia estar fazendo as suas orações judaicas, ele ia estar orando, buscando o Senhor. Olha que coisa. E outra coisa, essa visão que Ananias está tendo, Saulo teria uma visão complementar. O Senhor fala, vai lá, porque Saulo vai ver também por visão que você vai chegar lá para impor as mãos. Então, vai confirmar, numa linguagem pentecostal, vai Ananias, porque vai testificar. Lá vai ter uma oração de testificação. E aí, uma outra reação de Ananias, ele argumenta humildemente. Veja, versículos 13 a 16. Alguns comentaristas e pregadores, grandes homens de Deus, acreditam que Ananias temeu. É possível isso, é possível que Ananias tenha temido mesmo. Só tem um detalhe, meus irmãos, o texto não está dizendo isso. O texto não tem... O reverendo Mateus falou do pessoal que ficou assustado que Saulo não caiu do cavalo, né? Pois é, aqui é um texto mais ou menos assim. Não tem sinais aqui, pelo menos palavras, expressões que mostrem que Ananias temeu. Por exemplo, o texto não diz assim, Ananias temeu, conforme os discípulos vão temer no versículo 26. Não tem assim, por exemplo, o Senhor animou Ananias, dizendo, coragem. Não tem essas expressões. Então, eu entendo, e alguns também, que Ananias, na verdade, ele foi zeloso. Por quê? Primeiramente, ele apresentou argumentos importantes. Deus permite que nós dialoguemos com ele, até levemos a ele as nossas dúvidas. Os profetas do Antigo Testamento faziam isso. Senhor, peraí, Jeremias falou, eu quero discutir com o Senhor essas coisas que o Senhor está falando para eu fazer, não é? E segundamente, porque o Senhor não repreendeu Ananias. Logo em seguida, o que acontece é outra coisa. O argumento de Ananias é assim, Senhor, como que a gente vai receber Saulo no rol dos membros? Não dá, Senhor, é Saulo, aquele que tem uma fama péssima. Ele promove males contra os santos. É a primeira vez que aparece a palavra aqui para os crentes. Os seus, Senhor, os santos, aqueles que o Senhor tem para si. Saulo está fazendo mal para essas pessoas. E não só isso lá em Jerusalém. Ele veio para cá, Senhor. Ele veio para cá com autorização do Supremo.
para mandar prender o supremo religioso, principais dos sacerdotes. Ele está com uma autorização para prender todos os que invocam o teu nome, Senhor. Os que estão falando em seu nome, ele está com uma carta na mão. É para esse mesmo que eu tenho que ir lá falar? Veja, o Senhor, olha que detalhe curioso, o Senhor reafirma, simplesmente com uma palavra, vai. Tudo bem, uma palavra do Senhor já é suficiente, né? Mas não faz só isso, o Senhor amplia a informação. O Senhor diz, vai lá, e fala que Saulo, que ele é um instrumento meu, um instrumento escolhido para levar o meu nome. Levar o meu nome para gentios, reis, os filhos de Israel, ou seja, para os judeus. Ele é instrumento meu, pode ir lá falar isso para ele. E mais, eu, Ananias, vou mostrar para ele o preço do apostolado dele. Ele vai entender que ele vai sofrer pelo meu nome. Então veja, Saulo era aquele que perseguia os que invocavam o nome do Senhor. Agora ele vai se tornar alguém que vai falar o nome do Senhor e vai sofrer pelo nome do Senhor. Por isso que eu não entendo que Ananias temia. O Senhor está dando mais detalhes. Com esses detalhes a mais, a outra reação de Ananias é o quê? Seguir obedientemente. O texto diz que imediatamente ele parte, ele vai lá para a rua direita na casa de Judas, e esse é um outro Judas, não é? Provavelmente um homem rico, porque essa rua direita existe até hoje em Damasco, é uma avenida inclusive, não é? E o Senhor mandou e Ananias foi, e chegando lá, começa a conversa assim, Saulo, irmão. Meus irmãos, de perseguidor, Saulo agora é chamado de irmão. Irmão, para mim, é uma das palavras mais importantes da Bíblia, para mim. Às vezes a gente chama os outros, uns aos outros, de irmão, porque a gente não sabe o nome, né? Ô irmão, tudo bem? Mas irmão é a nossa maior característica uns aos outros, porque nós fomos feitos irmãos pela obra de Cristo. O Senhor derramou seu sangue e nos fez irmãos. Essa é uma condição fantástica. E Ananias chega e fala, Saulo, irmão. Percebeu a diferença? O Saulo perseguidor agora está sendo chamado de irmão. Saulo, o Senhor me enviou o próprio Jesus que te apareceu no caminho. Saulo, você não está maluco não, Saulo. Saulo, o que você viu é verdade e eu estou aqui. Sabe a visão que você teve comigo? Pois é, cheguei. E impôs as mãos sobre Saulo para que ele recuperasse a vista e ficasse cheio do Espírito Santo. E olha que mais um detalhezinho, Ananias não era apóstolo. Percebe isso? Ananias não era apóstolo, mas Ananias recebeu a fantástica missão de impor as mãos sobre Saulo e ele ser curado e ser cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. Que missão fantástica, meus irmãos. E Deus usa quem Ele quer. Mesmo esse desconhecido, pelo menos para nós, desconhecido Ananias. Mas, quais as consequências disso? Veja, Saulo recuperou imediatamente a visão, de forma sobrenatural. Do mesmo jeito que sobrenaturalmente ele ficou cego, agora caem as escamas. Parece que aconteceu alguma coisa física para ficar marcado, e ele agora abre os olhos e vê Ananias. E essa imposição também foi a capacitação do Espírito Santo sobre a vida de Saulo. Ananias foi lá para ordenar Saulo, né? Teve uma reunião para ordenação. Eu me lembrei da minha ordenação, quando os presbíteros e pastores se reúnem e impõem as mãos sobre nós. Saulo foi ali ordenado então, e imediatamente, veja, Saulo estava 3 dias sem comer, o texto diz que ele estava jejuando. E a primeira coisa que aconteceu não foi comer. A primeira coisa que aconteceu foi, Saulo foi
batizado. Saulo, o antigo inimigo da igreja, agora é membro da igreja. O batismo é a inclusão, é o elemento, é o sacramento que inclui alguém no corpo de Cristo. Saulo agora não é só um irmão chamado de irmão, ele é irmão de verdade, ele foi batizado. Saulo foi incluído no povo de Deus, e aí sim, ele então recuperou as forças, porque ele estava em jejum há 3 dias, comeu ali, se estabeleceu ali, e o texto ainda diz que ele experimentou o serviço de acolhimento dos discípulos de Jesus. Eu estava olhando esses textos, eu fiquei olhando como a gente pode cada vez mais melhorar a nossa prática. Então, o pessoal do serviço de acolhimento, veja que o trabalho de vocês é bíblico, né? Saulo foi recebido ali pelos discípulos e passou alguns dias com os discípulos. A gente olha para esse texto e fala, uau, mas eu fiquei pensando e queria estimular você a pensar. Imagine você receber em visão a seguinte ordem do Senhor: vai até o Afeganistão, procura o líder do Al-Qaeda. Al-Qaeda é só um dos 5 maiores grupos que persegue e mata cristão no mundo, não é? Procura o líder da Al-Qaeda, porque você vai orar por ele, vai impor as mãos sobre ele, vai orar por ele, vai dizer para ele que ele agora é instrumento meu. Eu não sei você, mas eu ia questionar o senhor. Senhor, Al-Qaeda, você está entendendo? Al-Qaeda, senhor, aquele que, quem tinha celular, quem tinha... Quando os Estados Unidos saiu, tirou sua tropa do Afeganistão, quem era pego com Bíblia no celular era morto na hora. Imagina o senhor falando para você, vai lá e fala para ele. É essa a ideia que está aqui. Você acha que é incomum questionar, e não é um questionamento, é uma percepção. Mas quando a gente olha para tudo isso, meus irmãos, a gente pode ver algumas coisas. Em primeiro lugar, Jesus usa quem Ele quer usar. Quem Ele quer. Veja, e nós éramos os desconhecidos neste mundo. Ou você acha que você era famosão para Jesus se interessar por você? Nós éramos esses desconhecidos. Aliás, nós éramos os improváveis. Eu gosto de olhar para o texto da adoção, quando Paulo fala da nossa adoção em Cristo. Nós estávamos nos orfanatos celestiais, perdidos, mortos dos nossos delitos e pecados, e o Senhor te quis. Você era, e eu com certeza, um inútil para o Senhor, e o Senhor assim quis. E o Senhor nos chamou, e o Senhor nos usa, meus irmãos. O cuidado que a gente tem que olhar para a história dos apóstolos, especialmente Saulo e Pedro, é que a gente fala assim, esse texto é para lá, né? No máximo para os pastores. Isso aqui é texto para pregar em devocional lá no seminário, né, Manuel? Mas não, meus irmãos, esse texto não é só para ministério pastoral. Nós também somos chamados pelo Senhor para o anúncio do Evangelho e o serviço entre os crentes. Por isso que lemos o texto de Romanos. Como as pessoas vão ouvir do Evangelho se não há quem fale? Nós fomos chamados, você e eu, que éramos inúteis e continuamos sendo inúteis sozinhos ou por nossa própria força, mas instrumentos do Senhor, o Senhor nos usando como seus instrumentos, nós vamos falar de Cristo. E é isso, para isso que Ele nos chamou. E talvez você fale assim, mas eu não tenho essa competência, mas o Senhor continua provendo os meios. Veja que Ananias recebeu todas as informações necessárias, e Saulo recebeu todas as informações necessárias, e eu e você também recebemos todas as informações necessárias. E aí eu quero falar muito dedicadamente para os membros da redenção. Você é instrumento do Senhor, e o Senhor continua provendo os meios para você. Palavra disponível, palavra de Deus disponível para você. Se você for numa livraria evangélica, você vai achar Bíblias de várias capas, várias formas, vários conteúdos de explicação, completar, mapas, enfim, você tem o conteúdo disponível. Você tem uma igreja para congregar com irmãos que ajudam na caminhada. Eu não tenho dúvida que isso acontece aqui.
Então você não pode dizer, eu não tenho suporte. Tem sim. Você tem, olha o tanto de irmão que pode te ajudar. Você tem material teológico excelente disponível por aí, em português, em inglês, em várias línguas. Você tem muito mais do que os reformadores tinham, porque eles tiveram que pensar, você já tem pronto. Você vai numa livraria, numa livraria virtual e baixa um monte de livros, compra um monte de livros com a melhor sistemática que existe, com a melhor dogmática, com o melhor conteúdo de teologia bíblica, teologia pastoral, teologia sistemática. Você tem tudo isso disponível, porque o Senhor nos dá tudo isso. Veja como é interessante, meus irmãos. Agora, tudo isso também inclui zelar pelo nome de Jesus. Nós cantamos aqui, sobre o nome de Jesus, como é lindo cantar sobre isso. E se tem uma palavra que me derruba quando eu estou aqui cantando, é o nome de Jesus, porque só de pronunciar o nome de Jesus, verdadeiramente isso enche o nosso coração e nos mostra quem nós somos, mas nós devemos zelar pelo nome de Jesus. Nós não devemos brincar com o nome do Senhor. Por isso essas piadinhas, ai meu Jesusinho, ai Jesus, é o nome do Senhor, é o nome do nosso Salvador, é o nome daquele que deu a vida por nós. Nós devemos questionar sim algumas coisas, devemos viver como os crentes de Bereia. Mais para frente nós vamos ver essa passagem, não é? Espera aí, pastor, você falou tal coisa aquele dia, me explica um pouco mais. Desde que eu retornei para a Redenção, esse púlpito ele é bem interessante, porque a gente desce daqui, alguém vem conversar com você com boa base bíblica. Outro dia uma criancinha me pegou na saída da igreja e falou assim, como eu sei que Deus existe? Eu falei, menino, isso é pergunta para o seminário, você não tem nem idade, menino de 5 anos me perguntando como eu sei que Deus existe. Porque é isso, é ter esse privilégio de ter informações e de querer saber mais do Senhor. E eu fiquei pensando sobre um detalhezinho, pelo menos, meus irmãos, algumas igrejas não são zelosas com o nome do Senhor. Talvez você já tenha percebido como nós somos, e nós não somos perfeitos, o conselho dessa igreja não é perfeito, mas a gente tenta ser o mais zeloso possível, por exemplo, na recepção de membros. Por que não há zelo em algumas igrejas? Lobos e lobas são postos para dentro e deixam um rastro de destruição no meio da igreja. Porque chega simplesmente e fala, eu sou de Jesus, mas não é. Nós devemos zelar pelo nome do Senhor. E isso estava acontecendo aqui, e uma vez sendo zelosos, obviamente servimos o Senhor com fidelidade. Mas em segundo lugar, não é só cuidar do nome do Senhor, é anunciar o nome do Senhor. Então veja um anúncio sobre o nome de Jesus, e eu vou realmente passar muito rápido dos versículos 20 a 30, porque logo que Saulo recebe ou participa de toda essa experiência, a primeira coisa que Saulo faz é abrir a boca. Saulo sai pregando para todo mundo. Saulo é um novo convertido. Saulo sai falando para Jesus, só que é o Saulo, Tinha uma bagagem, que agora ele sabe aplicar essa bagagem. E vamos olhar um pouco para a pregação de Saulo, porque isso nos ajuda. Em primeiro lugar, Saulo pregava, anunciava cristocentricamente. A pregação de Saulo, o anúncio de Saulo era sobre Jesus. Saulo, por isso que isso está confundindo os judeus, porque agora Saulo vai para o meio da sinagoga e fala assim, Jesus é o Filho de Deus. Oi, Saulo? Saulo, é Jeová, Saulo. Não, Jesus é o Filho de Deus. Versículo 22, Jesus é o Cristo, é o Messias prometido. Saulo antecipou uma coisa que lá na Reforma vai falar o quê? Solos Cristos. Somente Jesus. A pregação de Saulo, ele aplicava todo o Antigo Testamento à pessoa de Jesus.
Mas Saulo também pregava com uma autoridade que confundia os judeus, justamente porque ele tinha a bagagem bíblica do todo o Antigo Testamento, e agora ele aplica a palavra de Deus a Cristo. Ele aponta para Cristo usando a palavra de Deus, e essa autoridade, porque é mais ou menos assim, como que esse novo convertido fala tão bem de Jesus? Ou, como esse que era dos nossos, agora está falando de Jesus com tanta propriedade? Mas Saulo também falava com ousadia, alguns versículos, essa palavra aparece, Saulo falava, e por que ele falava com ousadia? Primeiro porque ele foi cheio do Espírito Santo, agora ele está capacitado, é uma outra pessoa, ele é um crente em Cristo Jesus. Mas os versículos 27 e 28 diz que Saulo falava em nome de Jesus, ou em nome do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Por isso o nome de Jesus é tão maravilhoso, o nome que está acima de todo nome, nome sobre o qual foi dado toda a autoridade no céu e da terra. Saulo está falando em nome de Jesus. E Saulo está falando, pregando para os judeus, porque quem está mais perto dele nesse primeiro momento? Os judeus, então vai para judeu mesmo. E Saulo começa falando para os seus irmãos judeus, tanto para os nativos, quanto para os da dispersão. Quem são os da dispersão? Os helenistas, que está lá no texto bíblico. Quando o texto diz que Saulo estava argumentando com os helenistas, e Saulo manja disso. Por quê? Porque ele era um helenista, ele é de Tarso. Saulo não nasceu em Jerusalém, Saulo é um judeu que nasceu em Tarso. E curioso que Tarso era uma cidade importante, grande. Quem nascia em Tarso, por exemplo, se o judeu nascesse em Tarso, ele também recebia o green card israelita. Ele é judeu, mas ele também é romano. Se você nascesse em Tarso, o governo de Tarso dava a cidadania romana. Então Saulo manja muito disso, porque ele é judeu, ele nasceu judeu, agora ele é cristão, e ele sabe falar com os judeus que não são de Jerusalém. Saulo está usando tudo para falar do Senhor. E Saulo falava em todo canto que ele passava. Essa grande passagem que eu estou abarcando aqui, diz que Saulo falou tanto em Damasco, quanto em Jerusalém. A boquinha de Saulo não fechava mais. Onde ele estava, ele falava. E tem um detalhe que eu vou tentar ser muito breve, versículo 23. Olhe comigo, diz o texto: decorridos muitos dias. Os estudiosos, os historiadores, eles entendem, porque lá em Gálatas 1, 17 e 19, Paulo conta a sua história. E juntando o texto bíblico, provavelmente entre Damasco e Jerusalém, entre o versículo 22 e o versículo 23, passaram 3 anos. Saulo provavelmente foi para a região da Arábia, que é ali onde, ao redor, não é a Arábia que a gente tem hoje, era um contexto maior. E Saulo também ficou por ali, falando do nome do Senhor. Ou seja, onde Saulo estava, Saulo pregava. Não importa. Onde ele estivesse, ele falava do nome de Jesus. E mais, Saulo falava do nome de Jesus com tudo que ele tinha à sua disposição. Eu acho fantástico que Saulo ia para as sinagogas. Para pensar, ele tinha uma autorização para ir para a sinagoga. Ele era bam entre os judeus. Ele podia entrar, ele tinha, usando uma expressão moderna, ele tinha direito de fala. Ele chegava e falava: oi, sou Saulo. Eu sou Saulo. Isso já abria as portas, já dava direito dele falar. E ele usa isso. Eu achei fantástica essa estratégia. Era mais ou menos como alguém se converte e vai para dentro da sua religião, e lá dentro começa a falar de Jesus. Saulo entrava na sinagoga e falava assim: oi gente, sou eu, Saulo, aquele bom mesmo, aquele que manja das escrituras, aquele que é judeu raiz mesmo. Pois é, eu quero falar: Jesus é Senhor, Jesus é Cristo, só por meio de Jesus. Saulo começava pregando dentro da sinagoga. A estratégia, a inteligência de Saulo aqui é fantástica.
E ainda um último detalhezinho aqui, sobre o anúncio do nome de Jesus. Saulo não só pregava, mas Saulo argumentava enfaticamente, versículo 29, quando diz assim, Saulo falava, e a palavra seguinte é discutia. Saulo argumentava de maneira incisiva, obviamente não era por querer impor o seu ponto de vista, mas Saulo tinha uma argumentação muito consistente. É claro que o Espírito Santo é que faz a obra, mas ele estava falando com gente que conhecia a palavra de Deus, era briga de cachorro grande. Saulo tinha argumentação. Por isso que essa coisa de vai e fala o que Deus colocar no seu coração, não é assim, meus irmãos. A gente tem que falar da palavra de Deus. E Saulo agora fala assim. Que legal, né? Mas o texto não esconde as consequências. E 2 tipos de consequências tiveram aqui: negativas e positivas. Saulo estava falando em todo canto, para todo mundo, sobre Jesus, o nome de Jesus, pregando, tal, argumentando. E o que gerou isso? Ódio. Os judeus ficaram com ódio de Saulo. O texto diz que ele experimentou 2 perseguições, 2 tentativas de morte, versículo 23, versículo 29. Saulo agora estava sendo perseguido por falar sobre o nome de Jesus. Mas não era isso que ele fazia antes? Ele não era perseguidor de crente? Agora não, agora ele está experimentando. O Senhor disse, você vai experimentar, Saulo, fica tranquilo. Saulo agora é alvo do ódio dos judeus. O ódio que ele tinha, agora ele está experimentando. Saulo estava sendo considerado um traidor. Não é à toa que tentaram uma emboscada ali, versículo 24, e provavelmente, considerando os textos de Gálatas e outras referências, Saulo realmente chegou à Arábia, e lá tinha um rei chamado Aretas IV, um nabateu, que era os ancestrais dos árabes. E ele era vice-rei da Arábia. Então veja, Saulo provavelmente causou um tumulto santo falando em nome de Jesus, porque agora os judeus se juntaram para promover perseguição para Saulo, e eles colocaram guardas nas portas para pegar Saulo. E alguém, eu não me lembro agora, um comentarista que disse assim, que começo ministerial foi o de Saulo, né? Que começo fantástico. Eu imagino Saulo dando um testemunho, como foi o começo do seu ministério, irmão Saulo? Diga lá, ele foi fugindo dentro de um cesto, descendo escondido porque iam me matar. É um começo um tanto quanto diferente, né? Saulo era alvo da perseguição dos judeus. Mas aí, e do outro lado, o que acontecia? Aí sim, do outro lado, do lado dos crentes, tinha o quê? Temor e descrença dos discípulos em Jerusalém. Saulo foi para Jerusalém. Vamos entender que o texto esteja cronologicamente disposto assim: Damasco, Arábia, Damasco, Jerusalém. Saulo chega a Jerusalém, então, teoricamente, 3 anos depois, e a fama de Saulo ainda permanece. E os discípulos lá de Jerusalém falam, não vamos receber ele aqui não. Pastor Mateus, tem certeza? Nós vamos levar Saulo para frente da igreja e falar, a igreja recebe o irmão Saulo. Tem certeza? É aquele. Veja, e aí é curioso isso, não é, meus irmãos? Porque veja, Saulo está odiado pelos judeus e desconfiado dos crentes. O que sobra? Dos 2 lados ele está apanhando. Mas é o preço da pregação verdadeira do Evangelho, mas não fica só assim, graças a Deus não fica só assim, porque tiveram as reações positivas. Saulo foi socorrido por discípulos como esse tal Judas, que o recebeu na sua casa. Saulo foi socorrido pelos seus discípulos. Quando Saulo está em fuga, o texto diz que foram os seus discípulos que o ajudaram. Saulo já tinha discípulo. Saulo já pregou tanto que tinha gente que já era discípulo de Saulo.
e esses os ajudaram na fuga. Saulo teve a companhia dos discípulos por onde ele passava. Saulo experimentou o aval e a comunhão de Barnabé. Saulo, quando chega em Jerusalém, fala: olha, gente, Jesus me alcançou, eu sou nova criatura em Cristo, eu fiz isso, aconteceu isso, Jesus falou comigo e tal, e o povo, armadilhinha, esse Saulo é esperto, hein? Ele está com essa ladainha para descobrir onde é a reunião de oração e pegar mais crente, porque era isso que eles estavam desconfiados. Mas eis que se levanta Barnabé, cujo nome significa filho do encorajamento. Eu gosto dos nomes bíblicos, não que isso tenha um valor sobrenatural, mas Barnabé se chama o filho do encorajamento, e Saulo tem um encorajador agora. Barnabé traz para perto de si. Eu acho essa expressão tão fantástica, parece que Barnabé o trouxe para perto, agora ele investe em Saulo, ele apoia Saulo. Que bom começar uma vida de crente assim. E uma tentação muito grande que cai sobre mim, olhando para esse texto da conversão de Saulo, porque eu lembro da minha, e a minha não importa, mas eu lembro que tinha uma família que era a família da consolação, que cuidava de mim. Saulo está experimentando isso, e ele ainda conheceu os apóstolos. Aqui há uma discussão, porque o texto aqui diz que ele teve um encontro com os apóstolos, mas lá em Gálatas ele explicou um pouco melhor, e ele conheceu Pedro, ou Cefas, e ele ficou 15 dias conversando ali com Pedro, ou servindo junto com Pedro, ou ambos crescendo juntos, e ele conheceu Tiago, o irmão de Jesus. Veja, tudo isso aconteceu porque Saulo está pregando o nome de Jesus, e o Senhor vai providenciando tudo o que é necessário para o anúncio do nome dele mesmo. E anunciar o nome de Jesus, meus irmãos, é a melhor missão que existe nesse mundo. E isso não é só para pastor, é para você também. É claro que as consequências também são as mesmas. Anunciar o nome de Jesus é bênção, é receber o carinho dos irmãos. Já teve essa experiência de estar de férias em outro lugar e vai cultuar numa igreja naquela cidade que você está, e chega lá e você diz que você é irmão, e todo mundo te recebe como irmão? Então você é dos nossos. Isso é um privilégio, só por conta do nome de Jesus. Tem várias coisas boas por anunciar o nome de Jesus, e é claro que também tem perseguição, sem sombra de dúvida. Falar do nome de Jesus levanta tretas, às vezes mais, às vezes menos, não é? Se você está num povo específico, é nesses povos específicos que perseguem cristãos, lá é difícil mesmo, né? Eu concordo, lá tem que se ter pensamento estratégico, mas aqui também, ou não foi assim? O reverendo Mateus citou a experiência dele, fantástica, e Deus tem caminhos diferentes para o seu povo, e eu não comparo isso, porque os caminhos do Senhor são diferentes, e para nós importa o nosso próprio caminho. Então, ele nasceu num lar cristão, cresceu num lar cristão saudável, com instrução, e um dia se tocou que o Senhor era Senhor da vida dele, teve uma situação fantástica. Mas quem veio do mundão vai entender o que eu estou falando. Porque uma coisa é você ser ímpio, de verdade mesmo, assim, da vida louca, na faculdade, e aí você sai de férias e volta crente para o segundo semestre. Que fantástica essa história. E não é só a minha, muita gente é assim. O povo não acredita em você, não. Mas aí você fala: não, eu sou crente. Você é crente? Então você não faz mais trabalho com a gente. Porque para fazer trabalho envolve uma certa reunião, com uma certa atividade, pós-atividade acadêmica, né? Uma certa farra, então você não é mais do nosso grupo. Você é crente? Então não dá para você seguir mais a escala de trabalho aqui, porque você é crente. E aqui na nossa escala tem umas certas coisas. Então você não vai ser promovido, porque eu tenho raiva de crente. É isso.
Experimentar o nome de Jesus é isso. E se isso está acontecendo com você, eu quero te contar uma coisa muito boa. Você é um bem-aventurado. Porque bem-aventurado aqueles que são perseguidos mesmo pelo nome de Jesus. Então está funcionando. Continua falando do nome de Jesus, porque se você está sendo perseguido por conta do nome de Jesus, está dando certo. Continue assim. Ou como diria aquele peixinho convertido, continue a pregar, continue a pregar. Faz isso, continua a pregar. Porque todo crente foi chamado da morte para a vida. Todo crente estava com seus olhos fechados e um dia viu a luz. Todo crente saiu da inimizade para amigo de Jesus, e não só amigo, irmão de Jesus. Se você experimentou o que a gente chama de conversão, você está entendendo o que eu estou falando. E se você passou por isso, você foi chamado para anunciar o nome de Jesus, anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova de salvação, anunciar toda a Escritura, a todas as pessoas, em todos os cantos da terra, em todo o tempo, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, no condomínio, na fila do banco, onde você estiver, é lugar para anunciar o nome de Jesus. E isso é fantástico. E você foi chamado para isso. Às vezes, eu tenho a sensação de que no meio evangélico há uma confusão sobre isso e acha que só pastor, missionário ou evangelista fala do nome de Jesus. Não, você foi chamado para falar do nome de Jesus. Agora, o mais comum mesmo é nós sermos vasos desconhecidos para a glória de Deus. Você não precisa ser famoso, você não precisa ser Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso. Você não precisa ser um pregador de púlpito. Você não precisa ser um autor de grande teologia. Se você for, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, se você for autor de livros, eu tenho algumas editoras para indicar aí para vocês, publicarem seus livros. Mas você e eu somos desconhecidos. E louvado seja o nome do Senhor. Porque o que importa é nós anunciarmos a palavra do Senhor. E não importa a extensão das nossas ações. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Talvez você esteja falando, talvez você seja fiel, muito fiel mesmo na proclamação do nome de Jesus, e não está vendo acontecer multidões se convertendo. Não tem problema. Porque a obra não é nossa. A gente só é boca do Senhor. Quem converte é o Espírito Santo. Então não se preocupe, continua falando do nome de Jesus. Coisas estão acontecendo. Eu me lembro, o tempo está passando. Eu me lembro que eu trabalhava numa área específica, na época que eu trabalhava num banco, e tive uma estagiária. E eu tinha, na época do banco, eu comprava muita Bíblia baratinha, claro, né, que eu não tinha muita condição para isso, mas eu comprava muita Bíblia e deixava na minha gaveta, e estagiário novo, estagiário quer mostrar trabalho, né? Então, toma a Bíblia, filha. Se eu vou cuidar de você, toma a Bíblia. E dedicatóriazinha e tal. Passa o tempo, um dia eu estou numa igreja como pastor e tal, e chega lá a minha ex-estagiária com o marido. Eu falei, uau, que legal, né? Ela aqui, talvez seja convidada de alguém, porque a menina não era crente, né? Talvez seja convidada. Aí ela fala assim, oi Silvio, eu sou crente, aqui é a Bíblia, com a dedicatória. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente não precisa saber do que está acontecendo, a gente só precisa abrir a nossa boquinha e anunciar o nome de Jesus, com fidelidade, é claro, a sua palavra. E por último, eu me empolguei, gente, desculpa o tempo, mas falta pouco. O versículo 31. O versículo 31, ele é curtíssimo. E depois dessas histórias todas, a gente vê algumas coisas. Em primeiro lugar, a união do povo de Deus. Aqui aparece uma palavrinha, igreja. A igreja tinha tal. Igreja aqui, meus irmãos, é a unidade do povo de Deus ali.
Sabe o que está acontecendo? Olha que beleza é o resultado da pregação do nome de Jesus. A união de samaritanos e judeus vivendo junto, porque os nomes que estão citados aqui das cidades nos dão a entender isso. Judeus e samaritanos agora estão vivendo juntos. O que significa isso? É gente arqui-inimiga vivendo juntos. Os arqui-inimigos agora servem juntos ao Senhor. Isso é obra do nome de Jesus. É aquele que mandava matar crente, agora é anunciador para novos crentes. É isso que está acontecendo. Mas o texto diz que eles experimentavam paz. Existe um comentarista muito bom que chama Kistemark, o sobrenome dele. E ele é muito bom e ele traz muito embasamento histórico. E ele, se valendo daquele historiador judeu, Flávio Joséfo, ele entende que neste momento da história havia tido uma troca de governo romano e realmente o povo estava experimentando uma certa paz, um certo momento político favorável. Mas eu acho que é muito maior que isso aqui, porque, meus irmãos, quando um perseguidor de crente se converte, os crentes ficam melhores. E Paulo era terrível. Paulo era ruim mesmo. Eu citando minha filha, quando ela era pequena, a Giovana falava assim, isso aqui é ruim. Saulo era ruim mesmo. Saulo era uma praga. Ele se converteu, ficou tudo bem. O povo a igreja não tem mais um cara andando com cartas de prisão por aí. Olha que fantástica consequência, meus irmãos. Já pensou no nosso país autoridades diversas se convertendo? Já parou para pensar nisso? Você ora pela conversão das autoridades? Ou você, infelizmente, tropeça no pecado de falar, fulmina, Senhor? Quando eu vim morar em Brasília, isso já fazem alguns anos, eu comecei a entender algumas coisas, um pouquinho mais. E quando eu recebia crentes de outro estado, turismo de crente, catedral, congresso, JK, ponte JK, é o clássico roteiro, né? Quando chegava no congresso, os crentes falavam assim, tomara que caia uma bomba aqui. Eu falei, meu irmão, você é e literalmente, você é um genocida, porque você quer a morte de centenas de pessoas. Você está ferindo o 6º mandamento ao rodo. A gente tem que orar pela conversão. Agora, calcule uma conversão verdadeira. Um governante, um juiz, um deputado, legislando agora, sendo crente mesmo. A vida do povo é melhor. Paz sobre o Brasil. É isso que os salmistas oravam, né? Paz sobre Jerusalém. É porque o nome do Senhor aplicado traz paz. Mas, finalizando, eles experimentavam o temor do Senhor e o conforto do Espírito Santo. Quando o nome de Jesus vai sendo anunciado, o temor do Senhor surge, o conforto do Espírito Santo também é experimentado, e a igreja experimenta essas duas situações. E o resultado de tudo isso? A igreja crescia numericamente. Eu não acredito que isso seja uma fórmula replicável, absolutamente replicável, porque tem lugar que está pregando o evangelho fielmente e a igreja não está crescendo, e a pregação é fiel mesmo, provavelmente porque ali o Senhor tem propósitos diferentes, não é? Mas eu vou falar uma coisa com muito temor diante de Deus. Eu acho que o Senhor está fazendo isso no nosso meio. Redenção, eu acho, porque a igreja está crescendo. Eu faço um esforço para pensar, o que a gente está fazendo? Não tem teto preto, não tem parede preta, não tem fumaça, não tem jogo de luz. Os nossos músicos são excelentes, mas eles não ficam dando espetáculo com luz focada neles. Não tem promessas de você vai sair daqui com a sua Mercedes te esperando lá fora. Não tem nada disso. O que a gente está fazendo? Eu só posso crer numa coisa: o nome de Jesus.
o nome de Jesus. Este lugar é o lugar que me dá mais temor na minha vida. Por isso eu sempre peço, Senhor, tem misericórdia do teu povo, porque você e eu, esse instrumento, esse vasozinho pequeno, mas nas tuas mãos, o nome de Jesus é o que importa. E é isso que nós temos que fazer. E o Stott dizia que a conversão verdadeira leva a uma nova relação com Deus, com a igreja e com o mundo. E não é assim. Saulo foi alcançado, agora ele tem uma nova relação com Deus, ele tem uma nova relação com o povo de Deus, e ele tem uma nova relação com o mundo, porque ele quer alcançar o nome para Jesus. E nós não precisamos, meus irmãos, de estratégias mirabolantes para a expansão do reino, para o crescimento da igreja. A Escritura é suficiente. É um dos temas da reforma, né? Sola Escritura. A gente precisa somente da palavra de Deus para falar do nome de Jesus. Agora, a gente precisa somente da Escritura, mas a gente precisa de toda a Escritura. A gente não pode ficar só com textos que a gente gosta. Por isso que em alguns lugares é difícil de acreditar que seja igreja cristã mesmo. Porque fica sacando textos de promessa, só fala de textos de promessa. Tá, mas e o texto de pecado? E o texto de conversão? E o texto de adoração? Toda a Escritura, é disso que nós precisamos. E o Senhor Jesus, meus irmãos, é o dono da igreja, é o promotor da igreja, é o sustentador da igreja. Então, quando a igreja é zelosa com o nome de Jesus e anuncia somente o nome de Jesus, o Senhor Jesus acrescenta aqueles que iam sendo salvos. Nós já passamos por esse texto. E é o Senhor que acrescenta. E é verdade que ora a igreja passa por dificuldades, ora a igreja passa por calmaria. É verdade, mas a vida é assim. Por isso, sigamos zelando pelo nome de Jesus e anunciando o nome de Jesus tão somente. E não tenhamos outras expectativas, mas, com certeza, o crescimento numérico será natural. E uma vez crescendo, agora é conosco. Uma vez crescendo, o que a gente vai fazer? Multiplicar. Meus irmãos, o trabalho do Noroeste está começando. Invista lá. É curioso, né? Eu acho isso tão... Aprendi isso aqui. É curioso pregar mandando o povo ir embora. Não se acostuma com esse banco, não. Tem mais gente precisando conhecer Jesus. E se está crescendo aqui, há de crescer em outro lugar. E talvez você vai ser esse instrumento em outro lugar. Então, coloca diante de Deus, Senhor, eu tenho que ir para outro lugar ou eu posso ficar aqui? Pode ser que o Senhor te deixe aqui sem problema nenhum. Eu não tenho essa dificuldade de uma pessoa ficar muitos anos na igreja. Mas talvez, o Senhor queira te mandar para algum outro lugar. Você está pronto? Zelo com o nome de Jesus. Anúncio do nome de Jesus. Plantação de igreja em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, mas é verdade, Senhor, que eu, da minha parte, sozinho, o que eu tenho condição de fazer é Te atrapalhar. Por isso eu Te peço, ó Senhor, que aplique a Tua palavra tão somente aos nossos corações, ao meu inclusive, e saiamos daqui transformados e cada vez mais animados com a causa de Jesus, o nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém.